Você já percebi que quando você verifica sua pressão arterial, seus olhos vão direto para o número superior. Se estiver acima de 140, você entra em pânico. Se é abaixo que você relaxa, mas... E se eu te dissesse esse número? Nem sempre é o mais importante. E se o verdadeiro sinal de alerta não for o número alto, em absoluto, mas a distância entre os dois números, ou ainda pior, e se o número inferior começa a subir enquanto o de cima parece perfeito? Aqui está a verdade. Muitas pessoas pensam que são monitorando sua pressão arterial corretamente, mas eles estão se concentrando no número errado, E dependendo da sua idade, o fator mais perigoso pode mudar completamente. Antes de continuarmos, clique em inscrever-se se você gosta de vídeos claros baseados na ciência, porque este pode economizar muito desnecessário susto. Hoje você vai entender sua pressão arterial de uma forma que ninguém nunca explicou pra você, porque existem dois pressão arterial, números e o que eles realmente significam. Vamos simplificar isso o máximo possível. Imagine seu sistema circulatório como uma configuração de encanamento. Você tem uma mangueira e uma torneira. Quando você abre a torneira de uma vez, a água dispara com força, que a explosão de água é a pressão sistólica. O número superior é a força que seu coração usa para bombear sangue. Agora, entre cada batimento cardíaco, o coração descansa a torneira para de empurrar, mas a mangueira não esvazia. Ainda há pressão dentro. Aquela pressão restante enquanto o coração está descansando é a pressão diastólica, o número inferior. O número superior mede a força do motor. O número inferior mede a resistência no sistema quando o motor... Pausas até agora simples. Mas é aqui que fica interessante. O número inferior depende principalmente de duas coisas. O diâmetro de suas pequenas artérias. Se eles forem contraídos, a pressão permanece alta, como alguém pisando na mangueira. 2. A elasticidade de sua artéria principal, a aorta. Uma aorta flexível absorve a explosão de água. Um rígido não. E dependendo da sua idade, um desses dois mecanismos se torna seu maior inimigo. Menos de 50, o problema oculto é o número inferior. Diastólica, se você tem menos de 50, seu inimigo silencioso é frequentemente alta pressão diastólica. Sim, o número inferior. Aquele que quase ninguém presta atenção. Aqui está o cenário clássico, você se sente bem. Talvez um pouco estressado. Talvez alguns quilos extras, mas nada dramático. Você verifica sua pressão arterial. Número superior é perfeito. 120 e 125. 130. Mas o número inferior... 92, 95, 98. E você pensa, como o meu número superior pode estar bem? E ainda assim eles me dizem que eu tenho hipertensão? A resposta está naquela mangueira espremida. O que está apertando geralmente dois culpados. Estresse crônico. Mantém seu sistema simpático ativado. Gordura da barriga libera substâncias inflamatórias. Ambos mantêm suas pequenas artérias apertadas o dia todo. Um exemplo comum do mundo real. As pessoas medem seus BP na farmácia logo após o trabalho. Apressado, tenso, estressado. E o número inferior é alto. Mas se essa mesma pessoa senta em casa por 5 minutos, respira, relax, o número diastólico cai. Nesses casos, o coração está funcionando bem. O problema é o ambiente pelo qual o sangue flui. E sim, alta pressão diastólica pode causar danos a longo prazo, porque mantém as artérias sob tensão constante. Mas aqui estão as boas notícias. Em pessoas mais jovens, é geralmente reversível. Com mudanças de estilo de vida, o sistema pode recuperar elasticidade. Se esta explicação está ajudando você a entender seu corpo mais claramente, clique em inscrever-se para apoiar este tipo de conteúdo e não perca o que está por vir, porque a segunda metade da história vira tudo em torno de mais de 60. O vilão muda a pressão do pulso. Se você tem mais de 60 anos, o problema não é mais alguém apertando a mangueira, o problema é que a própria mangueira mudou de material. Com o passar dos anos, suas artérias perdem flexibilidade. A aorta para de absorver pressão.
fica rígido como PVC e... O resultado, as bombas cardíacas. Forte pico de pressão. O número superior sobe, a artéria rígida não se recupera. O número inferior cai, é por isso. Médicos nesta faixa etária olham para algo essencial: pressão de pulso. A diferença entre os números superior e inferior. Exemplo: 150 sistólica. 60 diastólica é igual a 90% da pressão de pulso, que indica artérias muito rígidas. E aqui está o ponto-chave: cada 20 pontos adicionais de pressão de pulsos aumenta muito o risco de derrame, o padrão mais comum em adultos mais velhos. Sistólica acima de 140. Diastólica abaixo de 90. Isso é chamado de hipertensão sistólica isolada. É o tipo mais frequente e o mais perigoso. Nesta fase, o principal inimigo não é mais o estresse. É rigidez arterial. Dois casos opostos, John e Mary. John, 38 anos. 130 e 96 motores fortes. Mangueira espremida a alta tensão. Gordura da barriga diastólica elevada. Solução: reduzir a tensão periférica. Mary, 72 anos. 150 e 65 motor fortes. Tubo rígido, pressão de pulso larga. Solução de envelhecimento das artérias: reduzir o sódio, aumentar o potássio. Proteger órgãos. Veja a diferença. Mesma doença no papel, problemas completamente diferentes. É por isso que copiar a medicação de outra pessoa é como jogar roleta russa. Estratégias baseadas no seu tipo. Se você é como John, com menos de 50 diastólica alta, sua missão é relaxar as pequenas artérias 1. Perder gordura abdominal. Reduz a inflamação e congela as artérias. 2 exercícios aeróbicos, 150 minutos por semana. Forças. Artérias para dilatar o treinamento literal para seus vasos. 3 gerenciam o estresse e dormem de 7 a 8 horas. Cortisol. Aperta as artérias mesmo quando você não se sente estressado. Se você é como Mary, mais de 60 sistólica alta, seu objetivo é proteger os órgãos e reduzir a pressão. Pico 1. Reduzir drasticamente o sal em menos de 2 gramas por dia. A mudança mais impactante que você pode fazer. 2 aumentam o potássio. Frutas vegetais. Legumes, abacate e espinafre. Ajuda seu corpo a eliminar o sódio. 3 exercícios aeróbicos leves diários melhoram função endotelial e menor pressão sistólica. Pressão arterial não é apenas um número, é uma conversa entre 2 números, que trocam de papéis dependendo da sua idade. Lembre-se disso. Se você é jovem, observe o número inferior. Muitas vezes é reversível. Se você é mais velho, observe a diferença entre os números. Reflete rigidez arterial. E uma medição isolada não define você e... Tendências importam. Diga-me nos comentários. Você é mais como Team John ou Team Mary, onde sua pressão arterial aumenta? E se você conhece alguém que vivem colados ao monitor de pressão arterial, sem entendê-lo totalmente, compartilhe esse vídeo com eles. Pode mudar completamente a perspectiva deles. E agora clique em inscrever-se, porque mais vídeos estão chegando, que o ajudará a entender sua saúde claramente, com confiança e sem medo. Vejo você no próximo e tome cuidado.